Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui na meditação diária do Evangelho, todos os dias publicada às 11h30, ou ao vivo ou gravada. Um abraço especial para os irmãos aí nas casas de acolhida, que todos os dias nos acompanham, não só ouvindo, mas com certeza rezando com essa meditação diária. O Evangelho de hoje, nós já estamos de novo no tempo comum. Estamos na terça-feira da 9ª semana do tempo comum. E o Evangelho está em Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Vamos nos colocar em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Nossa alma seja terra fértil a acolher as sementes da Tua Palavra. Que ela seja hoje mais uma vez nosso alimento para nos fortalecer, nossa luz para nos conduzir e orientar, que ela venha fazer gerar em nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Então, pessoal, o Evangelho de hoje traz um trecho bastante conhecido para nós. O que está acontecendo aqui? Os fariseus se unem com os partidários de Herodes, que eram chamados também de herodianos. E eles, na verdade, muitas vezes eram adversários políticos. Tinham divergências, inclusive, teológicas. Porém, muitas vezes, as pessoas se unem para fazer o mal. Não é que elas têm necessariamente algo de positivo que gere comunhão entre elas, mas elas se unem para fazer o mal. E aqui, os fariseus e os herodianos se unem para tentar colocar Jesus numa enrascada. Perguntam para ele: a gente deve pagar o imposto a César ou não? Se Jesus dissesse que sim, que eles deveriam pagar o imposto a César, certamente as pessoas que formavam as multidões que admiravam Jesus iriam achar ruim. Quer dizer, olha, ele está mandando a gente pagar imposto e a gente sofre para pagar imposto. Então ele está contra a gente. Por outro lado, se Jesus dissesse: não, vocês não precisam pagar impostos, eles iriam dizer para Herodes, para fazer com que a informação chegasse ao imperador romano e dizer: opa,
ele está se revoltando contra o Império Romano. Ele está se revoltando contra as autoridades romanas. Então, vamos prestar atenção e começar a persegui-lo. Ou seja qual fosse a resposta de Jesus, essa resposta seria problemática para ele. Mas Jesus encontra uma saída muito sábia. Ele percebeu que estavam tentando colocar ele numa enrascada, e aí a resposta dele é muito sábia. Qual é a imagem e a inscrição que tem aí nessa moeda de vocês? De César. Pois então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí eles ficaram, os fariseus e os herodianos, sem saber o que dizer para pegar Jesus. Saíram dali derrotados naquele debate. E é claro que a igreja, ao longo dos séculos, sempre identificou nessas palavras de Jesus a necessidade de se distinguir o que é política e o que é religião, o que é poder secular, o que é poder desse mundo e o que é um poder religioso, divino ou espiritual. Claro, a religião, ela deve, quando necessário, interferir na vida política, sobretudo para lembrar os princípios do Evangelho. Eles nunca devem ser relativizados. Por exemplo, o valor da vida, a luta contra o aborto, a luta contra a miséria e por aí vai, contra a injustiça. Porém, o poder espiritual jamais deve ser confundido no cristianismo com o poder civil, com o poder do mundo, com o poder da política, por exemplo. São duas esferas que podem estar em comunhão de alguma forma, porém não devem se misturar. Então, a partir das palavras de Jesus no Evangelho de hoje, a igreja ao longo dos séculos foi entendendo a coisa dessa forma. Porém, tem algo mais profundo, talvez mais profundo assim, para nossa vida diária, digamos, que eu queria convidar você a refletir junto comigo. Aquela moeda ou imposto deveria ser dado a César, porque na moeda existia a imagem de César. Santo Agostinho, refletindo sobre essa passagem, ele diz o seguinte: qual é a imagem e a inscrição que existe em nós, no nosso corpo e na nossa alma? Diz Santo Agostinho. Como diz a própria Bíblia, é a imagem do próprio Deus. Nós carregamos sobre nós a imagem de Deus, a inscrição de Deus. Portanto, nós pertencemos a Ele. Será que nós estamos vivendo de acordo com essa condição? Será que a nossa vida toda está sendo voltada para Deus? O sentido último da nossa vida, a finalidade última da nossa vida é Deus, é a vida eterna junto de Deus, na intimidade com Deus, uma felicidade infinita por estarmos com Ele. Nós fomos criados para isso, fomos criados para Deus. A sua imagem e a sua inscrição estão encravadas em nós. Isso faz parte da nossa identidade mais profunda. Nós somos criados para Deus, voltados para Deus. Convido você na oração de hoje a fazer uma oração assim. Desenha no papel, coloca no centro a palavra Deus. E ao redor dessa palavra Deus, você escreve todas as áreas da sua vida. Família, trabalho, estudo, lazer, vida de oração e tudo mais. Relacionamentos, tudo isso. E você aponta cada uma dessas áreas para Deus. Será que você está vivendo cada área da sua vida voltada para Deus? Se você estiver fazendo isso, significa que você está vivendo de acordo com a sua condição. Você foi criado para Deus, voltado para Ele. Então, o que é o normal? O que é o correto? É que todas as áreas da sua vida estejam voltadas para Ele. Porque a sua vida precisa estar voltada para Ele. Isso é a sua natureza, é a sua essência. Você foi criado por Deus assim, a imagem e semelhança dele. Outra coisa, você e eu precisamos aprender a viver reconhecendo a imagem e a inscrição de Deus na vida do outro. Será que nós lidamos com o outro enxergando nele a imagem e a inscrição de Deus, sabendo que ele pertence a Deus?
Os irmãos que estão aí nas casas de acolhida, por que vocês foram resgatados e foram amados? Porque há irmãos que viram em vocês a imagem e a inscrição de Deus. Vocês têm em si o Cristo abandonado e crucificado. Sobretudo os irmãos mais sofredores, os menos amados, eles carregam sobre si a imagem do Cristo e do Cristo crucificado. Eles têm essa inscrição. Por isso, merecem ser amados. Precisamos ir ao encontro deles. Reconhecer nesses irmãos a presença da imagem, da inscrição de Deus, do próprio Cristo crucificado. Precisamos reconhecer essa presença em nós. E por isso a nossa vida toda deve estar voltada para Deus. Uma vida cristocêntrica, uma vida que tem Jesus no centro. E saber lidar com os outros e ao encontro dos outros por ver neles a imagem e a inscrição de Deus. O próprio Cristo crucificado presente neles. Principalmente nos irmãos que mais sofrem, nos irmãos mais esquecidos, nos mais marginalizados. Saber reconhecer a imagem e a inscrição de Deus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vamos dar a Deus, restituir a Deus aquilo que pertence a Ele. Nossa vida foi criada para Ele. A vida dos nossos irmãos foi criada para Deus. Vamos viver colocando Deus realmente no centro. Vamos amar os nossos irmãos sabendo que cada um deles tem a imagem de Deus gravada no íntimo da identidade do coração de cada um. Vivamos o dia de hoje, a nossa vida, tendo em vista essa palavra. Vamos dar a Deus o que é de Deus. E que a Virgem Maria interceda por nós, nos ajudando a viver essa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.